levantei profetas, dos seus homens eu chamei nazireus. Ele está acendendo fogo de novo. Onde estão os Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Tão felizes com Jesus nessa noite, amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis capítulo 15. Quero meditar com vocês um pouco na palavra, que eu entendo que nada mais importante do que a palavra de Deus para nós, amém, gente? Amém, irmãos? Vocês me ajudam aí, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Você não está aqui para assistir nada não, amém? Você está aqui para cultuar o Senhor, amém? Então tem diferença, né? Quando a gente vem para assistir e quando a gente vem para cultuar, não é verdade? Então quanto mais glória você der aí, mais entusiasmado o pregador fica, né? E eu tenho certeza que mais Deus vai mandar para nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, queridos. Então, Gênesis capítulo 15 é uma passagem bastante conhecida, mas eu quero meditar nela com vocês hoje. Gênesis 15, do versículo 1 em diante, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Amém? Grava isso, a palavra veio em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão ao Senhor Jeová: Senhor Jeová, que me has de dar? Preste atenção nisso também. Que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não tem me dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti ser gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Amém, queridos? Glória a Deus. Fecha seus olhos mais uma vez. Eu sempre digo aqui o seguinte, que existe duas pessoas que conhecem a gente muito bem. A primeira é nós mesmos, e a segunda que conhece a gente mais do que a gente é o Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente acha que se conhece, mas de repente vem o Espírito Santo e começa a sondar a vida da gente, e ele então mostra para a gente que a gente realmente não conhece nada, né? Às vezes a gente não sabe nem quem a gente é, mas eu acredito que o Espírito Santo trazendo revelação ao teu coração nessa noite, você vai sair daqui entendido a esse respeito, quem você é e o que você foi chamado para fazer, querido, em nome de Jesus Cristo. Sabe, é um tempo que nós precisamos aprender a viver, irmãos, como igreja de Cristo, mas um tempo mesmo, se a gente já era sério, a gente precisa intensificar essa seriedade. Abaixa aí, só um pouquinho. Se a gente já era sério, a gente precisa intensificar isso, em nome de Jesus. Tá? Eu quero que você entenda isso com clareza e com carinho. Entenda isso em nome de Jesus. Eu não quero que você fique apenas emocionado, mas eu quero que você tome junto comigo hoje uma atitude de mudança. Irmão, se você não mudar, se eu não mudar, sinceramente, não faz sentido a gente vir aqui, a gente falar com Deus. Não faz sentido a gente deixar o nosso domingo, ou parte do nosso domingo, para vir na igreja.
para poder apenas ouvir mais uma palavra. Isso não faz sentido. A gente precisa ir embora para casa hoje mudado, transformado pelo poder de Deus, não pela uma pregação que a gente vai ouvir agora, mas transformado mesmo, tomando atitude de mudança de vida, deixando Deus entrar lá dentro de nós e mudar o nosso caráter, nosso jeito de ser, de falar, de agir, sabe, o nosso jeito de ter o nosso cristianismo, irmãos. O mundo clama por isso, por pessoas transformadas, que vai impactar essa nação, essa geração. Pessoas transformadas, não pessoas que vivam alguns momentos sabe, de alegria, aquele momento, né, de entusiasmo. Não. O mundo aguarda por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que façam a diferença. E eu quero que essa palavra hoje, ela mexa com a gente de tal forma, que a gente saia daqui transformado em nome do Senhor Jesus. Então, abre teu coração e permita com que o Espírito Santo fale com você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Preste atenção aqui, queridos, em nome de Jesus. Preste atenção em mim. Deixa eu falar com você e trazer essa palavra para todos nós, né, para o nosso coração. Uma palavra que venha desafiar a nossa fé. Sabe, irmãos, eu tenho falado isso comigo mesmo e também com Deus. Sabe, eu preciso de entrar num mover de Deus na minha vida pessoal. Acredito que a maioria aqui também talvez precise disso. Em um mover de Deus, de que a minha fé, que eu entendo, né, que eu tenho em Deus, eu preciso que essa fé seja desafiada. E essa palavra veio nesse sentido ao meu coração hoje, para eu poder trazer para a igreja. Irmão, em nome de Jesus Cristo, entenda isso. Sabe, o nosso cristianismo, irmãos, ele não pode viver do jeito que nós estamos vivendo. A gente vem aqui, nesse lugar que a gente conhece como igreja, a gente vem aqui 1 ou 2 vezes por semana, canta alguns louvores, escuta uma palavra, vai para casa como se nada tivesse acontecendo. Sem querer desanimar ninguém, mas amanhã é segunda-feira, irmãos. E se Deus assim nos permitir, você vai lá para o seu local de trabalho, você vai lá para a loja que você trabalha, para a empresa onde você trabalha, ou se a empresa é sua mesmo, você vai para lá para poder gerenciar, para poder estar ali com os funcionários, sei lá. Você vai para algum lugar nessa segunda-feira, ou talvez até hoje depois do culto, né? Talvez aí você já está pensando, meu Deus, o que eu vou fazer depois do culto? Deixa você pensar nisso depois, mas só entenda essa minha fala. Aonde você for, se a sua fé ela for desafiada, é importante que você esteja de prontidão diante de Deus para executar essa fé que você tem. Amém, queridos? Vocês estão entendendo até aqui? É preciso que eu e você esteja de prontidão para executar a fé que existe dentro de nós. Irmãos, quando Deus ele chama uma pessoa, Ele não chama essa pessoa por um acaso. Ele chama, Ele capacita, Ele enche a vida da pessoa com o Espírito Santo, e Ele faz através do Espírito Santo essa pessoa ser alguém que exala a fé para outras pessoas, em nome de Jesus. E eu vim aqui hoje para trazer essa palavra de verdade, para desafiar a nossa fé. É interessante que quando Deus conversa com Abraão aqui, dá a entender que Abraão estava numa situação muito confortável, né? Dá a entender que Abraão estava vivendo uma vida muito tranquila, porque ele tinha de tudo. Ele tinha os melhores gados, as melhores ovelhas, né? Tinha muita riqueza, muito ouro, muita prata.
ele tinha de tudo. Então, aqui diz que Abraão estava lá na sua tenda, tranquilo, e Deus veio até ele em visão. E através dessa visão, Deus começa a conversar com Abraão. E Deus fala assim para Abraão: Abraão, não tenha medo. Versículo de número 1 está escrito isso: Abraão, não tenha medo, não temas. E Deus começa a dizer para ele assim: eu sou o seu escudo, o teu grandíssimo galardão. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Abraão, eu sou a proteção que você precisa, e eu sou tudo que você necessita como presente nessa terra. Eu sou tudo que você necessita, Abraão. Aí o Abraão, no versículo 2, ele diz para Deus assim: Abraão diz: Senhor Jeová, que me has de dar? Irmãos, ele já tinha de tudo. Deus estava ali naquele momento disponibilizando a presença dele, o próprio Deus dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou tudo que você precisa. Mas já no versículo 2, Abraão já abre a boca e diz para Deus assim: mas o que o Senhor há de me dar? Irmãos, por que ele precisava de alguma coisa, sendo que ele já tinha tudo? A partir desse momento que Abraão diz isso para Deus, então Deus começa a desafiar a fé de Abraão. Deus começa a desafiar a fé dele. E Deus começa a dizer para ele assim, versículo de número 4 em diante: então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Porque o que Abraão precisava, que ele queria na verdade, era ter um filho legítimo, né? Ele não tinha filho legítimo, e o que ele queria naquele momento era ter um filho legítimo. Só que pelas condições da esposa, pelas condições dele também, isso já era algo impossível. Mas irmãos, como não crer no impossível, se Deus disse que estaria ali com ele, que Deus seria o seu escudo, que Deus seria o seu galardão, o seu presente? Como não crer no impossível, se ele estava dizendo isso? Aí eu venho para nós, igreja, e faço a mesma pergunta, para desafiar a nossa fé: como não crer no impossível, sendo que Jesus disse em Mateus 28, encerrando o capítulo, ele diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí eu pergunto isso para nós também, irmãos: como não crer num Deus que faz o impossível, se ele prometeu que estaria conosco todos os dias? Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Eu vejo o próprio Senhor, ele desafiando a nossa fé, para ver se de fato a gente acredita, ou se a gente não acredita que ele é capaz de fazer. Sabe, é importante que a gente entenda isso hoje, que toda vez que a sua fé ela for provada, a gente até canta uma música assim, né? Uma canção, que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescermos um pouco mais. Toda vez que a sua fé ela é desafiada, irmãos, não é Deus dizendo para você assim: olha, você não presta, você não serve para mim, você é um fracasso, você não consegue fazer nada. Não é nada disso. Não é Deus falando assim. Mas toda vez que a nossa fé ela é colocada à prova, ou ela é desafiada, é Deus nos dando a chance, a oportunidade da gente crescer um pouco mais. Aleluia. E quando eu entendo isso, irmãos, eu entendo que não são as coisas que precisam crescer ao meu redor, mas sou eu. Você entende isso?
Não são os acontecimentos de Deus que precisam crescer, mas quem precisa crescer sou eu. Toda vez que a minha fé é desafiada, quem precisa crescer sou eu. Eu entendo que é Deus dizendo assim: olha, você veio até aqui, então você está sendo desafiado a ir um pouco mais. Se eu disser para Ele: eis-me aqui, Senhor, pode ter certeza, Ele vai falar para mim: então venha. Toda vez que alguém disse para Deus, na Bíblia está escrito, né? Toda vez que alguém na Bíblia disse para Deus: eis-me aqui, então o Senhor disse: então venha. Pedro disse para ele: Senhor, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir andar em cima da água de encontro ao Senhor. O que é que o Senhor disse para ele? Então venha. Não é assim? Isaías estava lá vendo as visões, capítulo 6 de Isaías, ele vendo aquelas visões maravilhosas, e de repente ele escuta a voz de Deus dizendo assim: quem há de ir por nós? Aí o Isaías falou assim: Senhor, eu estou todo cheio de pecado, a minha vida está toda bagunçada, mas eis-me aqui. Então o Senhor disse para ele: então vai. Querido, você está sendo chamado para um tempo de desafio. Aleluia. Eu e vocês, igreja, nós não viemos aqui para ouvir mais uma palavra, ou para prestar mais um culto para Deus, ou para olhar para as nossas feridas e a gente, perdoe a expressão da palavra, mas a gente ficar feito cão, às vezes lambendo as nossas feridas para ver se elas encontram cura. Não, irmãos, nós viemos aqui hoje para encontrar com Deus que está vivo e que está afim de usar minha vida, de usar a sua vida, para podermos injetar nesse mundo que existe um Deus vivo, que é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo e para levar as pessoas para o céu. Então eu acredito, irmãos, que Deus está desafiando a nossa fé. É interessante que quando Deus começa a desafiar a fé de Abraão, dizendo para Abraão: Abraão, não é difícil de entender a visão é o seguinte: eu sou o teu escudo, a sua defesa sou eu, você não precisa se defender com suas próprias mãos, eu sou a sua defesa. E quando Deus diz para ele assim: Abraão, também eu sou o seu presente, o seu grandíssimo galardão. Galardão, para quem não sabe, é presente, tá bom? Eu sou o seu presente, Abraão. Então Abraão, se vendo cercado por essas palavras, ele tem a ousadia de dizer para Deus assim: mas o que o Senhor vai me dar? Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Eu vejo um homem que conhecia Deus de perto, um homem que andava com Deus, que teve inúmeras experiências com Deus, mas pelo fato dele não ter gerado um filho com a sua mulher que ele amava, a Sara, porque ela era estéril, todo mundo sabe da história, então não vou entrar nesse detalhe, mas pelo fato dele não ter gerado um filho com essa mulher, ele teve a ousadia de dizer para Deus, lambendo as suas próprias feridas, né? Dizendo para Deus assim: mas o que o Senhor vai me dar? Sabe, irmãos, quando as coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente não é capaz sequer de recorrer à pessoa de Deus e dizer para Ele assim: Senhor, obrigado, e que o teu nome seja glorificado através disso. Muitas vezes nós não somos capazes disso, de olhar para aquilo que Deus já fez, de olhar para aquilo que Deus está fazendo. Mas às vezes, quando nós passamos por uma situação de desafio e a nossa fé está sendo desafiada, sabe o que muitos de nós começam a fazer, irmãos? A gente começa a lamber as próprias feridas que a gente tem, e a gente começa às vezes a dizer para Deus assim: ah, Senhor, mas a minha situação é muito difícil. Ah, Senhor, a igreja que o pastor Ademir está construindo é muito longe da minha casa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só para mim tentar entender. Quem já veio na igreja aqui, que mora longe da igreja?
Quem mora longe da igreja aqui? Deixa eu ver. Um tanto de gente. Quem já veio a pé? Ó, a pé? De verdade? É mesmo? Várias vezes, tá vendo? E isso foi filmado. Hoje, irmãos, nós temos, para a honra e glória do Senhor, né, as irmãs, os irmãos aí que trabalham em função da nossa van missionária. Eu que apelidei ela disso, né? A nossa van missionária. Irmãos, às vezes, quanto mais fácil ou comodidade às vezes nós temos, parece que mais dificuldade a gente apresenta diante de Deus. Sabe, às vezes quando a gente ia a pé, quando a gente ia carregando menino, né, empurrando menino no carrinho, às vezes a gente ia feliz da vida, dizendo: eu estou indo para a casa do meu Deus, para louvar o meu Deus. Agora hoje, irmãos, eu estou citando isso como exemplo, sabe, só para a gente entender como é que funciona a nossa fé. Hoje nós temos uma van que passa basicamente na porta da nossa casa, e às vezes a gente fala: ah, hoje eu não vou na igreja não, porque, sei lá, parece que eu estou meio desanimado. Irmão, em nome de Jesus, vamos reverter essa visão nossa da pessoa de Deus, pelo amor de Deus. Nós não temos que procurar a Deus, né? Isso é modo de falar, porque é até idiotice falar isso, mas eu vou dizer assim mesmo: nós não temos que procurar a Deus somente quando a gente entende que a gente precisa dele, porque afinal a gente precisa dele em todo o tempo, não é uma vez ou outra. É em todo tempo a gente precisa da pessoa de Deus. Então que tal, irmãos, a gente parar de lamber as nossas feridas? E que tal a gente valorizar mais aquele que disse para nós assim: eu estou convosco todos os dias? Que tal a gente fazer isso? Valorizar mais aquele que fez um sacrifício por nós lá atrás. Ele que tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para olhar para a raça humana e falar assim: já basta, pode acabar com tudo, pode matar todo mundo. Ele que tinha, irmãos, o poder para dizer essas palavras, ele não disse. Ele disse: está consumado. O que eu fui enviado para fazer, eu fiz. Agora é a nossa vez, irmãos. E às vezes a nossa fé, ela é desafiada por coisa tão pequena, não é verdade? Tão pequena a nossa fé é desafiada por coisas mínimas. Às vezes a gente diz: ah, hoje não dá porque eu trabalhei demais, estou cansado. Aí a nossa fé está sendo desafiada, porque na hora do cansaço que o seu Deus quer ver a sua disposição, né, ou a sua predisposição para vir na igreja, para levantar as mãos, para adorar a Ele, para servir a Ele, para visitar o doente, né, para correr atrás do desviado. É na hora do seu cansaço, querido, que muitas vezes Deus vem ao seu encontro, desafia a sua fé. E sabe o que a gente faz? E muitas vezes a gente começa a lamber as nossas feridas. A gente começa a dizer assim: hoje eu estou cansado demais, ou hoje eu estou duro, não tenho dinheiro, né? Irmãos, é tempo da gente acordar para a realidade. É tempo da gente acordar. A nossa fé tem sido desafiada, irmãos, em todos os sentidos. A depravação, vocês sabem disso, não é novidade para ninguém. A depravação tem entrado dentro das nossas escolas. A depravação tem entrado até mesmo dentro da igreja. Sabe, a nossa fé tem sido desafiada constantemente. E sabe o que muitas vezes a gente entende? Às vezes a gente entende que isso é normal, é porque tinha que acontecer.
Muitas vezes o próprio Deus, Ele pega a gente e fala assim: eu vou congelar essa pessoa aqui, para ela entender que o chamado que eu trouxe para a vida dela não foi uma brincadeira. Então eu mesmo vou congelar essa pessoa, eu vou fazer de conta que eu não estou escutando a oração dela. Deus está escutando, mas às vezes Ele está lá fazendo de conta. Tipo assim, você está lá: ó Senhor, faz isso na minha vida, tem misericórdia. E o Senhor está lá, tipo: eu estou ouvindo, mas não vou responder nada, vou ficar na minha. Desafio da fé é Deus olhando para você e dizendo assim: deixa eu ver até onde ela ou ele vai ser capaz de insistir comigo para eu abençoá-lo. Deixa eu ver se ele não é apenas mais um ou mais uma que só quer as minhas bênçãos e depois vai dar as costas para mim. Então deixa eu ver até onde ele é capaz de ir. Deixa eu provar ele só um pouquinho, para ver se ele continua fiel. Gente, está cheio de exemplo bíblico, sabe? Todas as histórias da Bíblia que a gente lê, ou a maioria pelo menos, Deus sempre desafiando a fé dos profetas, dos patriarcas. Deus sempre desafiando, irmãos. E sabe o que eles faziam? Eles sempre se posicionavam diante de Deus e aceitavam o desafio. Você não vai negar o seu Deus, não. Você vai ser jogado na cova dos leões. Pode jogar, vou morrer sorrindo, se esse é a vontade de Deus. Você não vai negar o seu Deus, não. Você vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Faz o que vocês quiserem com esse corpo, mas do meu Deus eu não largo. O meu Deus eu não nego. Ele continuará sendo o Senhor da minha vida. Irmão, sabe o que tem acontecido nos nossos dias atuais? Às vezes a gente faz contato com alguns irmãos da igreja. A gente faz contato: não, irmão, você sumiu, o que está acontecendo? Está tudo bem com você? Ah, pastor, passando umas lutinhas aí, não sei o quê. Fala: caramba, meu, mas lugar de resolver luta é diante de Deus. Lugar de resolver situações difíceis é diante de Deus, irmãos. Se Deus não agir, a minha sabedoria também não vai agir. Não vai ter, né? Não vai ter a mínima possibilidade de fazer alguma coisa, a minha própria sabedoria. Então, irmãos, eu honestamente, eu estou sendo honesto com vocês. É um tempo preocupante, é um tempo onde a gente está vivendo, que nós, como igreja de Cristo, se nós já estamos firmes, é necessário que a gente se posicione ainda mais e fique mais firme diante de Deus, porque a nossa fé, ela tem sido desafiada dia após dia, e nem sempre a nossa fé tem sido desafiada. Não é por demônios não, viu gente? Não é demônio olhando para você e falando assim: ah, deixa eu ver até onde que ele vai. Eu vou desligar isso aqui porque eu não estou seguindo isso mesmo. Deixa eu ver até onde ele vai. Não, nem sempre é demônio, às vezes é o próprio Deus que está se colocando diante de nós, ou está levantando algumas situações e está dizendo assim: deixa eu ver até onde ele vai. Eu faço uma pergunta só para você meditar: até onde você é capaz de ir por causa do seu Deus? Até onde? É até onde os seus recursos te carregam? É até onde a sua saúde está tudo bem? Até onde você é capaz de ir por causa do seu Deus? É até onde Deus está abrindo janela no céu e derramando bênção sem medida sobre você? É até aí que você é capaz de ir? E se a fonte secar? E se Deus falar assim: basta?
como Ele fez nos tempos de Elias. Vai ficar 3 anos sem chover. Tudo bem, Senhor. O Senhor é dono do tempo, é dono da chuva, é dono da terra. O Senhor é dono de tudo. Tudo bem. Vai ficar 3 anos sem chover. Mas Elias, preocupa não, porque você vai lá para a beira do ribeiro de Querite. Você vai beber da água de lá. E eu já mandei os corvos levar pão e carne para você comer. Pode ficar tranquilo. O que é seu está garantido. 3 anos. O tempo passou, irmãos. A fonte lá do ribeiro de Querite secou. Deus falou assim: ó, preocupa não. Eu falei que serei contigo, então vai lá para a casa da viúva, lá em Sarepta, porque eu preparei uma viúva para ela cuidar de você. A gente já sabe da história, né? Ele chegou lá, a mulher estava catando uns cavacos de lenha. Ele falou assim: ô senhora, traz água para mim. Pois não, senhor, vou ver se eu consigo, porque está sem chover, né? Esse tempo, eu estou inventando isso, tá, irmão? Está escrito isso não. 3 anos sem chover, vou ver se eu consigo uma água para o senhor beber. Mas tá fácil não. Olha, é o seguinte, além da água, faz um bolo para mim, ou um pão para mim comer. Algumas traduções falam assim. Ela falou assim: você bateu na porta errada. Sabe por quê? Porque com a falta de chuva nós estamos sem os ingredientes de fazer o bolo, o pão, né? E eu só tenho um pouquinho de farinha. Eu estou aqui catando uns cavacos de lenha para me fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer. Olha a esperança dela. Nós vamos comer e vamos aguardar a morte. Aí o profeta falou assim: olha, eu sei quem que me enviou. Aleluia. Eu sei quem me enviou. Pastor, não está escrito isso, mas eu posso pensar, irmãos. Deus me fez inteligente, é para isso mesmo. Eu sei quem que me enviou. Faz o seguinte: faz o bolo para mim primeiro, traz um pouquinho de água para eu beber também, porque a farinha da panela não vai acabar, tá certo? E o azeite na sua botija não vai faltar, até aquele dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia, irmãos. Irmãos, tem tantas histórias fantásticas que a gente pode pegar para nós, e a gente pode entender, irmãos, que quando a nossa fé ela é provada, ela é desafiada, não é porque Deus está sendo maldoso com a gente, ou porque Deus está castigando a gente. Não é nada disso, irmãos. É porque Deus quer levar a gente a um nível maior, a um nível mais alto. Então, irmão, pelo amor de Deus, sinta-se desafiado nessa noite, em nome de Jesus, porque se Deus está te chamando para você dar um passo a mais, faz a vontade dEle, porque Ele sabe o que está fazendo, em nome de Jesus. Você que ainda não é batizado, que tal você dar um passo em direção ao batismo? Que tal? Você que já foi batizado nas águas, que tal você dar mais um passo em direção a Deus, em oração, buscando ao Senhor, através das orações e do jejum, e clamando a Deus, pedindo assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero que isso que os irmãos sentem na igreja, eu quero sentir isso também. Por que você não faz isso? Porque, irmãos, sua fé é desafiada o tempo todo. Pastor, mas eu já sou batizado nas águas, eu já falo em língua, porque eu entendo que o Espírito Santo está na minha vida, eu sou batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu sei até que eu tenho ministério, eu sei até fazer algumas coisas, mas eu acho que está bom, pastor. Só até aqui já está bom. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender.
Eu já estudei teologia, já estudei não sei das quantas, né? Já fiz isso, já fiz aquilo outro, já fiz curso de não sei das quantas. Irmão, faz o curso, estuda teologia, aprofunda na Bíblia, conheça a Bíblia, mas entenda uma coisa, só uma: o Deus que você está à procura dele, ele é uma fonte inesgotável. O Deus que você está à procura dele, ele não é apenas uma teologia que você vai lá e aprende algumas coisas, inclusive algumas baboseiras, né, que muita gente aprende e acaba desviando do caminho de Deus. Infelizmente, não tenho nada contra a teologia, até porque eu fiz também, né? Mas tem pessoas que são engolidas pela teologia, pelos aprendizados, e às vezes deixa o mais importante de lado, que é a presença de Deus. Eu vou entrar na minha mensagem só um pouquinho para encerrar nessa noite, tá bom? A mensagem que eu digo é o que eu anotei aqui. Vou entrar só um pouquinho. Quando Abraão estava lá questionando e pedindo para Deus: o que o Senhor vai me dar? Deus falou assim: é o seguinte, sai da sua tenda, vai lá de fora, agora olha para cima, agora começa a contar aí as estrelas, se você conseguir. Olha Deus desafiando a fé dele. Começa a contar aí se você conseguir. Está vendo isso? Assim será a sua descendência. Você entendeu, Abraão? Assim vai ser a sua descendência. Você está perguntando para mim se eu vou te dar um filho? Eu não vou te dar um não, Abraão. Vai começar com um, mas está vendo isso tudo? Essas estrelas, está vendo tudo isso? Eu não vou te dar só um filho, eu vou te dar toda uma descendência. Eu vou te dar tudo, inclusive eu e vocês, irmãos. Nós fazemos parte dessa promessa que Deus fez para Abraão lá atrás. A gente está aqui, nós somos frutos dessa promessa que Deus fez, queridos. E eu encerro fazendo mais uma pergunta: será que nós vamos deixar essa promessa morrer na gente? Porque às vezes, quando a nossa fé ela é desafiada, sabe o que a gente faz? A gente entra, né? Não sei se como é que chama aquele bicho que eles falam que põe a cabeça dentro do buraco? Avestruz. Será que põe mesmo, gente? Eu nunca vi. Será que põe? Põe? Sério? Não é possível. Vou ter que pesquisar isso na internet para não saber se é verdade. Enfia a cabeça dentro do buraco. Às vezes a gente é assim. Deus vem e desafia a fé da gente e fala assim: ó, eu preciso que você vá ali fazer umas visitinhas. Só que é o seguinte, tem umas pessoas lá que é endemoniado, e é endemoniado mesmo, de verdade. Deus desafiando a fé da gente. Aí a gente fala assim: ah, eu acho que eu vou chamar o pastor. Ô, irmão, me ajuda aí, Deus está chamando você, vai. Pastor, não estou preparado. Então se prepara, porque eu creio em nome de Jesus Cristo que essas coisas precisam acontecer sobre a nossa vida, e elas vão acontecer em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, se você for fazer uma visita, se alguém ficar endemoniado, e se porventura o telefone tocar, a hora que você vai lá assim: pastor, eu falo: desligo, já desligo. Se eu desligar na sua cara, você já sabe, é demônio que manifestou perto de você, e eu não vou entrar nisso, porque Deus chamou foi você. Você entendeu isso ou não? Amém, irmãos? Você está disposto a se entregar para Deus a esse ponto, da sua fé continuar sendo desafiada? Desafiada ela já está sendo, né? Todo dia. Às vezes dá ali para 5h30, 6 horas, a gente fala: nossa, né? Coça a cabeça, levanta do sofá assim meio amarrotado. Tá filmando? Tá, né? Parou? A gente levanta assim do sofá meio amarrotado, vai sair tudo na internet, não tem problema não. E a gente fala assim: nossa, tem que tomar banho. E lá dentro da gente a gente fala assim: porque eu tenho que ir na igreja. Irmãos, parece que vir na igreja
para buscar a Deus parece que é um peso para alguns de nós, não é verdade? E eu fico às vezes, isso é imaginação minha, tá bom? Eu fico às vezes imaginando a pessoa de Deus lá de cima, impondo a mão sobre a nossa cabeça e falando assim: sai toda nhaca da vida dele. Não é nem demônio, é nhaca mesmo, é preguiça, sabe? É falta de vontade de estar na presença de Deus. Eu estou imaginando isso, tá, irmãos? Deus não faz essas loucuras não, mas eu estou imaginando Deus botando a mão na nossa cabeça e falando assim: nhaca, sai. Ele vai para minha casa, ele vai me adorar, sai da vida dele, preguiça. Não teve preguiça para nada na vida. A hora que fala que é para ir na igreja, a preguiça vem, irmãos. Se a sua fé está sendo desafiada, hoje é noite de você se posicionar, querido, e passar por cima dessas coisas, pelo amor de Deus. Nós não estamos sendo jogados na cova de leão, nós não estamos sendo jogados na fornalha de fogo ardente, nós não estamos sendo crucificados de cabeça para baixo. Não tem ninguém com a arma na nossa cabeça dizendo para nós assim: ou você nega a Cristo ou você morre. Não tem ninguém fazendo isso, irmãos. Muito pelo contrário, nós somos um povo privilegiado, que Deus nos dá a oportunidade da gente vir na casa dele, carregar a Bíblia que a gente quiser debaixo do braço, ler a Bíblia em qualquer esquina da nossa cidade, do nosso país que a gente quiser. Deus nos dá toda essa mordomia. E sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente simplesmente pega essa mordomia, essa facilidade que Deus dá, e a gente joga na lata de lixo. Irmãos, e eu digo para vocês, sabe, com a mesma liberdade que Deus tem dado para o povo brasileiro, de servir a Ele, de fazer o melhor para Ele, enquanto a gente sabe que tem irmãos nossos por aí afora que às vezes divide um ovo para comer. Pastor, eu nunca vi isso. Você nunca viu, porque o seu prato está cheio, a sua despensa está cheia, sua geladeira está cheia, você não sente falta de nada, porque Deus tem provido para você. Deus tem te dado a capacidade, a inteligência para trabalhar. Deus tem te abençoado. E sabe o que a gente faz? A gente reclama. A gente pega o que Deus tem dado para nós e a gente joga na lata de lixo. Porque infelizmente, irmãos, nós somos ingratos. Pessoas pedindo a Deus nesse mundo afora: eu queria tanto ter uma igreja para me ir, mas não tem, por causa da perseguição. Eu queria tanto ter uma van que os irmãos têm lá na cidade de Passos, que passasse na porta da minha casa e me pegasse para me levar para a igreja. Eu queria tanto ter uma van, mas eu não tenho. E essas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas morrem, mas elas não desistem da pessoa de Deus. Às vezes a gente se entrega, irmãos, por causa de nada. Eu sei que é duro ouvir essas coisas, mas às vezes é um relacionamento que não está lá essas coisas. Ao invés da gente sentar com a pessoa que a gente ama e ter uma boa conversa, ser aberto, né? Expressar para a pessoa o que você está sentindo, ouvir também o que ela está sentindo e se acertar ali, a gente sabe o que a gente faz? A gente começa a murmurar, a gente começa a jogar praga, né, na pessoa que convive com a gente, dizendo: você não presta para nada. Bem que a minha mãe me avisou, mas eu não dei ouvido para ela. Agora eu tenho que aguentar essa cruz até o final da vida, né? Mas, irmão, em nome de Jesus, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na minha vida, foi tudo perfeito. Se tem alguma coisa imperfeita, é porque a gente está estragando. Essa é a verdade. Então, que tal a gente se posicionar hoje, irmãos? Mesmo que a nossa fé tenha sido provada, que tal a gente se posicionar em Deus e a gente dizer para Deus: Senhor, realmente a minha vida é sua, realmente a minha vida é sua. E quando fala de vida, irmão, está falando de tudo, tá bom? Só para você entender. Quando fala de vida, não é só do ar que a gente respira,
não é só da roupa que a gente veste, né? Não é só isso, a casinha que a gente tem, não é isso não, irmão. Está falando de tudo, tudo mesmo, tá bom? Seu relacionamento, sua vida financeira, o carro que você anda, a casa que você mora, a igreja que você frequenta, o ministério que você diz que tem, porque eu acredito que Deus nos deu isso sim, né? Porque é bíblico. Então a gente diz que nós temos, mas às vezes a gente não tem paciência, a gente não tem domínio próprio para poder ensinar para outro, ou para poder pelo menos entender a dificuldade do outro e ajudar o outro a romper as barreiras. Às vezes a gente não tem essa paciência, essa capacidade, mas para lascar a lenha a gente tem. Está pegando pesado hoje, né? Mas já que Deus está mandando, então vamos. Para lascar o pau a gente tem, né? Para falar mal dos outros pelas costas a gente tem capacidade. A gente aponta o dedo e fala, não faz, é porque não quer fazer, irmãos. Nem sempre não é porque não quer. Você sabia que tem gente que é travado por causa ela é travada por causa da dificuldade que ela foi criada. Às vezes a pessoa é travada porque ela eu esqueci aqui a palavra, me ajuda aí. Você está me escutando? Me ajuda aí, eu esqueci. Traumatizado também serve, mas é outra. Timidez. A pessoa é tão tímida, irmãos, que ela não consegue passar daquilo ali. Mas se você aí, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus estou profetizando, nem que seja pela fé, você aí, cheio do Espírito Santo, se você se posicionar e falar assim, em nome de Jesus, eu vou te ajudar a quebrar essa timidez, querido, essa pessoa vai fluir, você vai ver, vai fluir. Mas às vezes a gente não quer, né, irmãos? Porque a nossa fé às vezes é desafiada, não é nas grandes coisas, às vezes é nas pequenas. Sabe aquele camarada lá da sua rua que todo mundo olha e fala assim, ixi, isso aí não tem jeito não, isso aí já foi dado perdido, já foi preso. Às vezes os grandalhão estão procurando para matar. Aí o Espírito Santo vai lá em você e fala assim, vai lá, não precisa falar muita coisa, só convida ele, vão lá na minha igreja. Às vezes é só isso que o Espírito Santo precisa. Vão lá na minha igreja. A fé é desafiada em pequenas coisas. Sabe que às vezes a gente faz, Deus me livre, falta pouco, né? Não vou falar não, que está sendo gravado, mas Deus me livre. Fé, irmãos, nem sempre é desafiada com grandes coisas, nem sempre. Você entende isso? O que desafiava Davi era um gigante, mas a arma que ele tinha era uma pedrinha. Você entendeu isso? Então, que tal a gente parar de focar nas grandes e começar a focar nas coisas pequenas? Porque talvez é aí que Deus tem te provado. É aí, querido. E se você está sendo provado na fé, e eu vou encerrar agora mesmo, de verdade. Se você está sendo provado na fé, e se eu posso te dar um conselho, o conselho que eu te dou é: siga firme. Siga firme. Você pode ficar em pé e diga isso comigo assim: o meu Deus, vamos lá, voz de crente, o meu Deus nunca falhou e nunca falhará. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todo sempre. Amém. Aplauda o Senhor.